Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Estamos aqui, a dupla dinâmica, para gravar, então, a etapa 6 já do relatório de estágio de vocês, de 2024, né? A gente já está indo para a segunda metade do trabalho. A primeira parte, acho que a maior parte já passou, porque essa segunda parte, se eu não me estou enganado, ela é mais curta. Nós já estamos no dia 8 de maio, então também o prazo, né, vai chegando mais perto aí do fim do primeiro semestre, e a gente daqui para frente não vai ter mais nenhuma folga, né? A gente andou aí tendo algumas semanas de pausa por causa de feriado, por causa de reunião pedagógica, essas coisas assim, mas daqui para frente são 4, 5 semanas aí seguidas de atividade até a gente concluir o relatório de estágio ali no meio do mês de junho, certo? Que a gente precisa fazer isso para conseguir depois começar a pensar com vocês os temas dos artigos científicos, tá? Que a gente vai ver isso antes ainda do recesso. Uma observação, mesmo que vai ter, por exemplo, uma parada pedagógica, uma reunião, uma atividade, uma saída técnica, o prazo vai permanecer. Então, a partir de agora, a gente não pode mais furar a semana, tá? Então, assume um compromisso aí que o negócio tem que finalizar até 19 de maio, que é a data de entrega. 19 de junho, De desculpa. junho. E até por isso que a gente avisou para vocês e colocou recadinhos, deixou mensagens para que vocês tivessem aproveitado esse tempo que vocês tiveram aí, né, as folgas dos últimos dias que vocês tiveram, para deixar o relatório em dia até o final da etapa 5. Porque como vocês tiveram mais tempo para fazer, dava para fazer com mais calma, com mais sossego e tal, e deixar tudo redondinho até agora, né? Porque daí daqui para frente vai ficar mais apertadinho. A gente sempre vai dando as dicas durante o ano, vocês já devem ter percebido isso, né? Então é importante que vocês aproveitem as dicas, aproveitem as orientações, porque a gente não fala as coisas da boca para fora, certo? Vamos já compartilhar então aqui com vocês a tela e mostrar a etapa 6. A etapa 6, galera, é a etapa que vai falar dos funcionários, né? Então aqui, de novo, talvez vocês tenham que fazer alguma pesquisa lá na empresa, se não lembrarem de cabeça, né? E se não tiverem os dados precisos, exatos, vocês tentem fazer o mais aproximadamente possível, né? Então, assim, ó, vamos lá. Ó. Primeiro tópico ali pergunta: quantos funcionários a empresa possui? Ah, professor, eu trabalhei numa empresa imensa, né? Num Bombinhas Tourist, uma coisa assim. Eu não vou saber exatamente quantos funcionários tem. São 150, 170, não sei. São muitos, né? Mas aí você vai dizer isso, olha, são aproximadamente 150 pessoas, né? Para a gente ter uma ideia de que é uma empresa gigantesca. Agora, se é uma empresa pequena, que tem 4, 5 funcionários, aí não tem como você não saber quais são eles, né? Se são empresas assim tão menores, dá para você explicar com mais detalhes, com mais exatidão, claro, né? Então, esse jogo de cintura a gente tem, vocês precisam ter também, mas a gente quer o número mais próximo do verdadeiro, certo? E também ali com a descrição dos cargos, das principais funções de cada um, né? Então, assim, tem o dono é funcionário? Não, o dono é dono. Agora, se o dono faz funções de chefia, de gerência, aí você tem que falar que o dono também faz funções de gerência, né? Então, tem essa diferença. Tem dono que só passa para pegar o dinheiro e tem dono que gerencia o empreendimento, que atua no empreendimento, que trabalha no empreendimento diariamente. Então, a gente quer saber também essa diferença aí. Existe uma questão assim, ai, professor, eu preciso descrever o que faz uma camareira, não é? Não parece ser meio óbvio? Parece, mas às vezes o que que pega é o acúmulo de funções. Então a camareira às vezes tem que fazer o café da manhã, tem que receber o hóspede, tem que fazer um monte de coisa, principalmente em empresas pequenas. Então por isso que é importante vocês falarem, descrever mais ou menos, né, a questão dos setores, tem a governança, tem a IB, tem a recepção e dentro de cada setor ali tem os cargos. Tem o chefe de recepção. O que que faz o chefe de recepção? É diferente do recepcionista, às vezes, até pode exercer a função, né, de recepcionista, porque o cliente, ele vai chegar ali, ele não vai conseguir saber quem é quem, né? E ali está ali à disposição para atender.
Mas o que a gente quer entender de vocês é assim, ó, se existe os cargos dentro da empresa, eles são ou cumprem de fato com aquele cargo na teoria, ou se existe o acúmulo de função, que é muito comum isso acontecer. Por exemplo, assim, na pousada Bora Bora, o recepcionista ele tem que fazer auditoria noturna de noite, ele tem que manobrar os carros, ele às vezes tem que ajudar no café da manhã, quando a situação aperta. Então, né, existe várias características, né, assim, de empresa para empresa. Então, a gente quer, mesmo que pareça óbvio, precisa descrever os cargos e o que cada funcionário faz dentro da sua função. Nos restaurantes também, né, Luiz? Vai ter Isso. restaurante que, por exemplo, dentro da cozinha, tem gente que só lava a salada, tem gente que só cuida da fritura, tem gente que só faz preparação, né, molhos, etc, etc. Tem restaurante que não, que todo mundo faz tudo. Então a gente quer que você explique, né? O garçom, o copeiro, existe um copeiro, uma função específica de copeiro, ou o garçom também é copeiro, né? Enfim, a gente quer o pessoal da limpeza, existe pessoal específico da limpeza, ou o garçom também é o cara que vai lá lavar o banheiro, né? Então, essas questões todas a gente quer que vocês descrevam com exatidão. Ah, o pizzaiolo faz pizza. Sempre, vai que ele precisa também fazer outras funções, né? Então, mesmo que pareça óbvio na cabeça de vocês, a gente quer entender isso. Outra questão, a diferença de equipe de inverno e verão, né? Porque tem empresas que ficam abertas o ano inteiro, que no verão contrata uma mão de obra excedente Complementar. para complementar, né? Ali a demanda de trabalho. Tem empresas que só funcionam no verão, então é aquele grupo de funcionários chega abril, fecha e só contrata de novo setembro, outubro. Então, também explicar se fica aberto o ano inteiro, se não fica, e se há essa diferença de funcionários. Por exemplo, o Grupo Vila do Farol, eu acho que quase não tem muita diferença, assim, oscilação de equipes, né? Então, explicar essas mudanças, que é Já outras importante. empresas têm um recepcionista no inverno, fica lá durante o dia, e no Mandando a verão chega a limpeza, ter três, quatro, né? Então a gente quer saber essa diferença, tá? Como é determinada a hierarquia da empresa? Quem manda em quem? Quem são os chefes? Quem são os subordinados, né? E aí, pessoal, a gente precisa que vocês também expliquem com detalhes, porque assim, tem empresa, claro, o dono manda em todo mundo, ele é o dono, óbvio, certo? Mas é o que a gente estava falando. Tem empresa que tem um gerente geral. Quando tem um gerente geral, muitas vezes o dono não chega mandando. O dono chega, conversa com o gerente e o gerente é que distribui as ordens, né? Tem empresa que não, que o dono chega e já vai ele distribuindo as funções, ele organizando, ele botando ordem na casa, né? Tem empresa que tem, como o Luiz falou, o recepcionista e o chefe de recepção. Então, o recepcionista é subordinado ao chefe de recepção e o chefe de recepção é subordinado ao gerente geral, certo? Tem empresa que não tem isso, que o recepcionista fala direto com o dono, ou direto com o gerente, ou direto com, né? É uma linha mais direta, certo? Então, o que a gente quer saber é isso. Existe uma hierarquia, existem graus de hierarquia. Aqui na escola, por exemplo, nós, professores, falamos com a Maria José e falamos com a coordenadora do curso. A gente fala com eles da mesma forma, não tenho que falar primeiro com a coordenadora para depois poder falar com a Maria. A gente tem acesso a todos os gestores aqui da escola quando a gente precisa. Mas a gente dificilmente fala com o pessoal da CRE de Itajaí. Quando a gente quer alguma coisa da CRE de Itajaí, a gente fala com a Maria ou com os coordenadores e eles falam com a CRE. Então aí já existe uma hierarquia diferente, certo? Muitas vezes, quando a gente quer falar com a sede, com a Secretaria de Estado, não é nem a gente e nem a Maria. É o pessoal da CRE que fala. Então a Maria fala com a CRE e a CRE que fala com a Secretaria de Educação. Percebe que vai funciona. tendo graus diferentes de hierarquia, né? Então, tem lugar que é assim também. Dentro do poder público, dentro da prefeitura, e também isso é bem claro, tá? Então, por exemplo, assim, quem fez o estágio na Fundação de Cultura ou na Secretaria de Turismo, quem manda no negócio todo tem um prefeito que vai determinar junto com o secretário. Do secretário agora tem os superintendentes, né? Que é como se fosse um vice-secretário, né? Na Secretaria de Turismo tem um superintendente de gestão de praias. Abaixo dos superintendentes, daí tem os diretores, dos diretores, daí vai ter os cargos, né, que estão dentro de cada diretoria.
Então, mas, por exemplo, ali na Secretaria de Turismo, por exemplo, os turismólogos, eles são tratados como diretores, na mesma linha. Porém, na lei, deveria estar abaixo, mas justamente por uma questão técnica de respeito, eles são tratados da mesma linha. E aí depois vem os técnicos, daí depois vem os estagiários. Então, entendam que tem uma hierarquia. Vamos supor que eu, que sou turismólogo, né, dentro da Secretaria de Turismo, e eu não falo direto com o prefeito, é raro isso acontecer. Eu levo a demanda para a secretária, e a secretária que leva a demanda em uma reunião de secretariado diretamente com o prefeito. Então, é bem, respeita bem uma hierarquia, né? Isso. Então, até falando até do tópico anterior, né, ali a questão das funções, existe o plano de carreira e existem leis que vão descrever o que cada um faz dentro da Secretaria de Turismo e da Fundação de Cultura, por exemplo. No entanto, existe muito assim funcionário que é cedido, que é de outra, que estão lotados em outras secretarias. Existe os comissionados, né? Daí tem que explicar um pouquinho o que que é o efetivo, o que que é um comissionado, o que que é um terceirizado, também tem que citar, né? Que estão ali trabalhando. Então, tem que fazer um texto assim, para quem fez órgão público, esse capítulo ele fica mais robusto, Completo, né? né? Mais É. completo do que quem fez em empresa privada. Show? Existem diferenças de tratamentos para funcionários homens e mulheres? Eu acho muito engraçado esse aqui, eu sempre lembro, É. né? Porque a gente fala sempre isso na sala e a resposta que todo mundo fala é não, professor, todo mundo é tratado igual, né? Aí você começa a perguntar, daí a pessoa fala assim, tá, mas e de noite, por exemplo, quando chega uma mala, quem carrega? Ah, não, professor, de noite só tem funcionário homem, Quem que vai limpar os quartos? né? Só as mulheres. Só as mulheres. Então, assim, tem diferença? Ah, mas é que a gente já acha tão natural em algumas questões, em algumas áreas, em algumas coisas, que seja dividido, que a gente nem repara, né? Por que que não são camareiros que estão limpando as pousadas? Por que que não são recepcionistas mulheres que De estão madrugada. de madrugada? Existe, Pessoal da manutenção, mulher. Difícil. é difícil. Né? Então, assim, parece que não há uma diferenciação, mas ela é uma diferenciação que existe e que está tão enraizada que muitas vezes a pessoa não repara, né? Então, nós queremos que vocês percebam esse tipo de diferença, certo? E cita Quando, exemplos, né? exato, quando chega um hóspede com uma mala grande, é o recepcionista homem que vai ajudar a carregar para o quarto. Existe uma diferenciação clara, né? Ah, professor, mas é óbvio, porque ele é mais forte. Então tá bom. Então explica que é por causa disso, por causa da força física. Mas já vai dizer claramente que há uma diferenciação, certo? Então, se há na limpeza há uma preferência por funcionárias mulheres, existe uma diferenciação, certo? Por exemplo, acho que na Vila do Farol tem alguns homens dentro do setor de governança que é para trabalhar justamente na empresa pesada, né? Então, assim, por exemplo, de lava-jato, de carregar isso, carregar aquilo. Então, percebam que Há uma há diferenciação, diferença. certo? Então é isso que a gente quer que vocês digam, tá? Como é a equipe da empresa? Há parceria, são todos amigos, quando alguém tem dificuldades, outros ajudam. Isso aqui é mais uma percepção de vocês, é uma questão assim um pouco mais de percepção mesmo de vocês. Assim, ó, tem empresa que um está ali disposto a ajudar o outro, socorrer o outro, e, né? A gente aqui na escola, por exemplo, tem muito isso entre nós, professores técnicos, quando um não pode vir, o outro vem dar aula no lugar, outro repõe, um sai para viajar, o outro cobre, um vai para não sei onde, o outro segura. A gente tem muito essa parceria aqui, né? E não é assim, ah, eu dei uma aula para o Luiz hoje, daqui a 2 dias o Luiz vai Vai dar uma cobrar. aula para mim porque ele, entendeu? Ele está devendo uma aula para mim. Não, é uma questão de parceria mesmo. O Luiz precisou, eu tô aqui seguro, eu precisei, o Luiz segura para mim e tá tudo certo, né? Agora, tem lugar que não é assim. Tem lugar que tá um esperando o outro tropeçar para puxar o tapete para pegar o lugar dele, né? Ah, o Luiz vai dar uma saidinha, eu vou aproveitar esses dias que o Luiz não está aqui para ficar fazendo a caveira do Luiz,
entendeu? E dizendo que o Luiz não fez isso, o Luiz não fez aquilo, o Luiz não fez aquilo outro, para quando o Luiz voltar, o Luiz ser mandado embora e eu ficar com o lugar dele. Tem lugar que isso acontece, né? Então, assim, a gente quer que vocês expliquem, né? Como é que vocês perceberam isso? Se existia uma relação muito tranquila, se existia uma relação de parceria, ou se não, né? Às vezes um garçom está lá atarantado, com mais mesas e tal, não sei o quê, e o outro está lá de braço cruzado, não é a minha mesa, não é a minha ilha, eu quero que se lixe, né? E outros não. Outros, tô vendo o guri apertado, tô aqui sem ter muito o que fazer, vou lá dar uma força para ele, né? Tô vendo o copeiro lá com 200 copos sujos e ele não tá dando conta de fazer os drinks e lavar os copos, vou lá lavar os copos, vou lá ajudar a fazer as coisas e tal. Tem gente que é assim, tem gente que não. Então a gente quer que vocês digam como é que era a percepção de vocês, certo? O próximo tópico é sobre os elogios dos funcionários. Isso aí, gente, muita gente tem pecado nos últimos anos em relação ao relatório, pegando, por exemplo, de elogios e reclamações, né, do cliente. Não é do cliente, é a percepção de vocês também. Por exemplo, assim, tá lá na recepção, às vezes o recepcionista reclama que a empresa não pagou em dia, que às vezes a empresa não dá um alimento de qualidade, que às vezes eles não têm uma carga horária muito extensiva, né? Principalmente o pessoal que trabalha em restaurante, que ganha gorjeta, né? Ali a comissão, né? Ali o final Sim. da... Trabalhar 12, 14 horas por dia, né? Isso, então os caras querem se matar a trabalhar para ganhar mais salário. Então, o que vocês escutaram em relação à empresa? Não é para ser fofoqueiro e ficar dizendo que a empresa é isso, faz aquilo, não. É uma percepção geral, assim. Por exemplo, ali do salário reclamou o pessoal da governança, o pessoal da recepção, né? Então, quais são os elogios? Os funcionários acham que é legal e aquilo que não que pode ser melhorado, né? Quais Isso. são as maiores queixas e elogios por parte dos funcionários? Sempre com essa percepção e com essa intenção de até fazer sugestões para a empresa depois, né? Então, assim, por exemplo, os funcionários reclamam muito, e a gente, por exemplo, aqui na escola faz muito isso, os funcionários reclamam muito que não tem infraestrutura adequada para trabalhar. As camareiras, se tivessem um carrinho, se tivessem uma cestinha, uma coisa assim, era mais fácil de trabalhar, era mais fácil fazer a limpeza. Não tem nada a ver com salário, não tem nada a ver com nada, mas é uma preocupação, inclusive, do funcionário em fazer um serviço melhor e não ter a ferramenta para fazer o serviço melhor, né? Isso já aconteceu. A gente pode até citar exemplos, por exemplo, Sim. no Hotel Morro do Sol, que tinha muita escada, bolinhas tourist, né? Então, por exemplo, assim, a camareira está limpando aquele apartamento lá embaixo, daí ela esqueceu alguma coisa, tem que subir 500 degraus para chegar até lá na rouparia de andar ou lá na sala da governanta para pegar o material, né? Por que que não, então, pega um espaço, né? Reveja ali, talvez até um apartamento que às vezes não tenha tanta saída, e faz aquele espaço ali, uma rouparia de andar para facilitar. Isso é uma percepção de vocês também, né? Isso. Então, Então, são problemas, mas sempre, né, não esqueçam de que sempre é com sugestões de melhoria. não é apontar o dedo na ferida, é já botar o dedinho na ferida, mas botar os dois paradrapos, né? Assim, para Exatamente, dar uma arrumada, né? exatamente. Então, basicamente, E os funcionários bons e maus ali, o que que é um bom comportamento, um mau comportamento? Porque assim, gente, quando o funcionário às vezes chega atrasado sempre, né? Eu sempre cito um exemplo. Eu uma vez trabalhei de madrugada, entrava às 10 da noite e saía às 7 da manhã. E aí, é, o funcionário que vinha me cobrir, saía às 7, entrava às 7 para eu sair às 7, às vezes chegava às 7h15, 7h20. Cara, para quem passou a madrugada inteira, 5 minutos de atraso era uma tortura, né? Então a gente queria matar o cara que não chegava às 7 horas da manhã. Então esse é um comportamento ruim, o cara estava sempre atrasado, né? Então esse é um tipo de comportamento que era mal visto pelos outros colegas, inclusive da empresa, né? ficar no celular. Ficar no celular direto. Eu falei para vocês outro dia do cara do posto de gasolina, né? Que eu fui abastecer e o cara abasteceu o meu carro com o celular na mão. Então, assim, essas coisas que a gente repara, mas aquilo ali foi eu em relação como cliente. Às vezes, os próprios colegas funcionários também reclamam, pô, o cara não sai do celular, a gente não consegue, tem que ficar mandando ele fazer tudo porque ele só está no celular, só está no celular. Então, isso acontece também. Você precisa fazer alguma coisa, sempre aquela bufada, aquela regrada de olho, sabe? É aquela falta de proatividade.
Então, como é que os funcionários lidam com isso? Que atitudes que os funcionários acham que é visto como legal, né, em Uhum. relação ao funcionário, e aqueles comportamentos que os funcionários acham que não é Não é legal para bom. a empresa, não é bom, né? Para entrar nessa empresa, o que eu preciso cuidar, né? Então, é basicamente essa análise que precisa ser feita nesse capítulo. Ele é um capítulo um pouquinho mais extenso, né, com mais informações assim de detalhes. É extremamente importante vocês preencherem o máximo de informações e detalhes possíveis. A empresa tem 20 funcionários, tá, e daí, né? Então a gente quer que funcionários são esses, né? Onde é que eles trabalham, que funções eles fazem, né? Então todas essas análises aí precisam ser feitas com bastante carinho. Vocês já viram que não adianta fazer mal É, feito porque volta com os comentários todos. Então, economizem nosso tempo, tempo de vocês e cumpram todos os requisitos, tá bom? é Qualquer isso. coisa, estamos sempre por aqui. Um abraço, boa Tchau, semana. tchau.